aos Hebreus 9, verso 22. Vamos ler juntos. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos orar. Querido Pai, nós te adoramos em Jesus Cristo, por estarmos de pé na tua casa com a graça que sustenta e fortalece. Rogando agora que o Senhor possa estar nos trazendo a doce palavra, a confortante palavra que renova-nos, que nos dá a visão do Espírito, que nos guia pelo caminho da vida. Bendito seja o teu nome, obrigado por todos os presentes aqui e pelos nossos irmãos que estarão compartilhando conosco em muitos outros lugares. Obrigado, Jesus, abençoa-nos enquanto pregamos. Amém. Podeis sentar. Deus estabeleceu que quando a sua reta justiça fosse violada, haveria necessidade do derramamento de sangue para fazer a expiação pelo pecado. O sangue dos animais no Antigo Testamento não era suficiente para tirar o pecado. Apenas cobria o pecado temporariamente, provisoriamente. Isso até que viesse o sacrifício perfeito. A partir de então, milhares de animais seriam sacrificados no decorrer da história. Segundo alguns cálculos que não são tão precisos, mas dá-nos uma ideia, mais de 2 bilhões de animais foram sacrificados até que Jesus viesse. O sacrifício perfeito e definitivo só seria realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Este sacrifício, ele constituiria a nova aliança, o sangue da nova aliança, e seria uma aliança eterna, de maneira que ele não precisaria jamais ser repetido. Então nós estamos falando aqui de um projeto de Deus. Quem nos disse sobre isso? Como nós sabemos que é assim? Deus revelou em sua palavra. Ele nos mostrou o caminho da vida eterna. Deus, o Senhor de nossos espíritos, o Pai dos espíritos, não quer que ninguém pereça. Quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós chegamos naquele momento em que Jesus Cristo se manifesta ao mundo. Olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que tudo que foi escrito no Velho Testamento direcionava para os evangelhos, cumpriu-se nos evangelhos. E olhando para os evangelhos, nós descobrimos que o centro da revelação é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje te convidar para a gente caminhar exatamente dentro deste terreno sagrado que foi o sacrifício de Jesus, foi a entrega de Jesus por nós. Existem uns passos extraordinariamente belos e profundos, e às vezes tristes também, porque fala da paixão do Salvador, mas que vale a pena trazermos à memória e aplicarmos também em nossa vida, para que nós possamos desfrutar da plenitude deste plano de Deus no dia a dia, não apenas esperando o futuro, mas agora, no momento chamado hoje. A morte de Cristo, sua entrega na cruz, sua ressurreição, são fatos que têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos relacionamentos, com a nossa capacidade de resolver problemas, de entender, de escolher, de decidir.
O sangue de Jesus, então, tinha que ser derramado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Deus estabeleceu que o preço do pecado seria o preço do sangue. Aonde o sangue começa, então, a ser evidente na entrega de Cristo, no sacrifício de Cristo. A Bíblia diz, então, cuspiram-lhe no rosto, ele dava murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26. Primeiro momento do sacrifício, da trajetória de Cristo em direção à cruz, ele começa na casa de Caifás. Foi o primeiro estágio do julgamento de Cristo. Ele foi preso no jardim do Getsemane de noite e conduzido para a casa de Caifás. É exatamente a partir daquela cúpula que se formou na casa de Caifás, que era o Sinédrio, é que Jesus começa a sua trajetória determinante do Salvador. Cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Primeiro indício do sangue aparece na face de Cristo. O primeiro julgamento na casa de Caifás foi cercado de agressões. Naquela noite, bateram no rosto de Jesus, desfigurando-lhe a face. A Bíblia diz que o primeiro homem, quando foi criado ali por Deus, foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado obscureceu essa imagem. Quando o homem peca, ele perde muito do brilho, da beleza, da glória que Deus tinha dado a ele. O plano de Satanás sempre foi o de ferir, o de desfigurar o ser humano, tirar a honra, a dignidade do ser humano. É por isso que você vê alguém caído pela sarjeta, você vê uma bela mulher entregando o seu corpo à prostituição, você vê um rapaz brilhante, poderia ser um cientista, poderia ser um grande homem, totalmente preso pelas drogas. O diabo quer desfigurar, reduzir o homem a uma condição de animal, que regride, que desce, que humilha, que perde o brilho, que perde a glória, que perde o nome, que perde a honra. O mundo vive daquilo que é aparente, e o mundo se espelha numa falsa aparência de artistas, de cantores, de atletas, de celebridades, de personagens da televisão. Mas o Filho de Deus perdeu a sua beleza para nos devolver a sua imagem. A Bíblia diz que ele não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Senhor Jesus Cristo expôs a sua face, a violência dos ímpios por nós. A Bíblia diz: as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 50, verso 6. Quando lhe arrancaram a barba, brotou sangue no seu rosto. O sangue da face de Jesus fala da restauração da glória perdida. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aonde estava a glória de Deus? Na face de Jesus Cristo. A glória de Deus estava na face de Adão, mas esse perdeu por conta da desobediência. Mas agora o Filho de Deus está perdendo a beleza da sua face, porque ele está entregando a vida para nos devolver a imagem que nós perdemos. A Bíblia diz que brevemente nós nos manifestaremos com ele em glória. Ou seja, o seu sacrifício não
foi em vão e será notoriamente manifesto para todo o universo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, verso 4. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 44. Este é o segundo momento, esse segundo estágio do sangue na presença da trajetória de Cristo rumo à cruz. Este é o sangue que corre no Getsemane. Suor e sangue refere-se à condição médica rara chamada hematidrose, em que uma pessoa excreta sangue pelos poros da pele junto com o suor. Este fenômeno, segundo a medicina, é causado pelo rompimento de pequenos vasos sanguíneos perto da superfície da pele, geralmente devido a fatores emocionais intensos, como medo, estresse e ansiedade. Jesus estava sentindo o intenso peso pelo pecado da humanidade. Os seus discípulos não eram capazes de vencer a tentação e dormiam enquanto ele padecia. Logo eles o deixariam só. Jesus também seria separado do Pai e ele já sentia a dor dessa separação. O Getsemane significa prensa de azeite. Era onde as azeitonas eram prensadas para liberar o óleo, o azeite. Foi ali que Jesus enfrentou a sua mais esmagadora batalha, quando confessou: a minha alma está triste até a morte. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Terceiro momento, o sangue é derramado no pátio da casa de Pilatos. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Levítico 17, 11. O mistério que há no sangue ainda não é totalmente esclarecido, descoberto, porém sabemos que o sangue está em constante movimento e circula por todo o corpo a cada 23 segundos. O sangue alimenta as células com nutrientes e remove as impurezas do corpo. 7% do peso do nosso corpo é composto pelo sangue. O sangue possui anticorpos que atacam e destroem os germes, bactérias e outros organismos invasores. O sangue nos fortalece e torna possível o nosso crescimento, é protetor do corpo, luta contra doenças e enfermidades, fornece uma resistência organizada contra qualquer coisa que seja prejudicial ao corpo. O primeiro Adão teve o seu sangue contaminado pelo pecado. Porém, Jesus, o segundo Adão, veio com seu sangue precioso e incontaminado. Foi este sangue que Jesus derramou ali no pátio da casa de Pilatos. No contexto da crucificação, Jesus foi submetido a uma tortura física intensa, recebendo um severo açoitamento ali. Conforme o costume romano da época, antes da crucificação, os criminosos eram açoitados com 40 chibatadas, que eram consideradas o meio caminho para a morte. As costas eram despidas, o tórax ficava inclinado sobre o tronco, e as mãos e os pés ficavam algemados em 4 argolas de metal. Dava-se início à tortura com um instrumento usado para bater, chamado flagelo ou azorrague. O azorrague era um chicote, um cabo de madeira, com correias de couro, com pontas de vidro, metal e ossos pontiagudos que arrancavam pedaços da pele. A intenção era dilacerar o corpo nu, cortando e reduzindo a tiras inflamadas que ficavam penduradas pelo corpo. Muitos condenados morriam ali mesmo. Outras vezes a vítima desmaiava de dor e era reanimada com água e sal.
O objetivo era infligir um máximo de sofrimento. O profeta viu isso ano passado e disse: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga comigo: fomos sarados. De novo, fomos sarados. Irmão, é tão bom ser sarado, é tão bom ser curado. Quando você está sentindo uma dor e de repente um medicamento, alguma coisa, tira o efeito daquela dor, você fala: graças a Deus, estou bem, dá para dormir agora. No sentido eterno, no sentido absoluto, nós fomos sarados. Algumas doenças persistem, que estamos num mundo degenerado, que estamos num corpo fraco, mas biblicamente, espiritualmente, nós já estamos com o certificado da cura. O Senhor já nos curou de todos os males. Nós vamos ter um corpo incorruptível. Nós fomos sarados. Uma irmã orava pela cura e não recebia. E uma pessoa um pouco cética disse: você continua crendo? Ela disse: continuo crendo. Pelas suas pisaduras eu fui curada. Disse: mas você está orando tem meses pela cura e até agora nada? Ela disse: sim, mas eu ainda creio que posso ser curado daqui para a próxima semana. Ela disse: se você não for curado na próxima semana? Ela disse: eu posso ser curado no próximo mês. E se não for no próximo mês, eu posso ser no próximo ano. E se não for no próximo ano, eu posso ser curada na ressurreição dos mortos. Eu fui curado. O preço já foi pago. As minhas doenças já foram levadas. A debilidade do meu corpo já foi levada. Por enquanto eu ainda terei que, muitas vezes, sofrer o resto das aflições de Cristo até chegar na ressurreição. Mas eu já fui curado. E tecendo uma coroa de espinhos puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Mateus 27, 29 e 30. A coroa de espinhos nos lembra a maldição do pecado. Deus disse: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Até aquele momento não havia espinhos na terra, não havia abrolhos, cardos, não havia nenhuma dificuldade para a terra só produzir frutas e alimentos. Mas quando o homem pecou, Deus disse: a terra agora é maldita por tua causa. Você terá que trabalhar muito para arar a terra, e no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então pegaram exatamente da maldição os espinhos, que dão em forma de um cipó, e então cortaram aquele cipó cheio de espinhos pontiagudos e enrolaram ele, amarraram e trouxeram e disseram: esta é a coroa dele. Ele disse que é rei, então coloque a coroa dele. E os espinhos pontiagudos furaram o seu pelo cabeludo, a sua testa, a sua fronte, e o sangue corria pela sua cabeça. A coroa transpassou as suas têmporas. A Bíblia diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. A cabeça de Jesus Cristo ferida aponta para a redenção da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa vontade própria. A vontade é um dos atributos mais importantes da alma. Por meio dele,
A alma tem o poder da decisão, da escolha. É no âmbito da vontade que se trava a maior batalha espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. A mente humana é o território mais disputado do universo. Satanás fará tudo para obscurecer a mente, corromper a mente do homem, a fim de que o homem se afaste de Deus. Somente Jesus Cristo vem e nos oferece a oportunidade de ter uma mente renovada, semelhante à sua própria mente. Para isso ele é ferido na cabeça. Em nossa natureza íntima, nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. E quando o homem não faz a vontade de Deus, ele sai fora do contexto, do eixo da sua existência, do lugar onde ele pode se realizar. E ele diz: eu vou fazer o que eu quiser. E ele mesmo sela a sua infelicidade, sua derrota. Porque o caminho da vontade de Deus é o caminho da sua exaltação, é o caminho da sua dignidade, é o caminho da sua honra, e o caminho do seu coração é o caminho da sua ruína. Jesus sabia o quanto era necessário fazer a vontade do Pai. Ele disse: porque eu desci do céu para fazer a vontade, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,32. Jesus sabia que o caminho da vontade de Deus podia ter um preço a pagar, mas Jesus sabia que era proveitoso. Ele mesmo disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós não temos escolhas. Ou nós escolhemos fazer a nossa vontade e vamos ter decepções atrás de decepções, ou nós abraçamos a vontade perfeita de Deus, que como um Pai amoroso, fiel, um Pai que tem sabedoria, vai nos ensinar o caminho melhor, o caminho de uma escolha perfeita, o caminho de uma decisão sábia. E olha, eu quero dizer para alguém que está aqui, para algumas pessoas que talvez estão fazendo perguntas, e dá tempo de eu começar a fazer isso? Eu já passei dos 50, eu já passei dos 40, ainda dá tempo sim. Aliás, é hora de Deus na sua vida. Desperta, acorda, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Volta-te para Deus. O tempo está passando, você tem um tempo precioso pela frente, mas ele só será realmente útil se você encontrar o caminho da vida por meio de Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O sangue nas mãos. Nossas mãos são muito importantes, pois com elas transmitimos a bênção, transmitimos a unção de Deus. As mãos são instrumentos que Deus nos deu para o trabalho, para o bem. Com ela nós manifestamos amizade, amor, proteção. As mãos são muito importantes, graças a Deus pelas nossas mãos. Muita coisa pode ser realizada através das mãos. Porém, devido ao pecado, o homem desviou-se do propósito de Deus. A Bíblia diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3,12. Essas preciosas mãos que Deus nos deu para construir, para sarar, para animar, na maioria das vezes, pelo mundo afora são usadas para matar, para oprimir, para subjugar. O sangue que brotou das mãos de Jesus diz respeito também aos seus milagres. Jesus trazia em suas mãos o poder de Deus.
O inimigo cravou as mãos de Jesus na cruz para deixá-lo imóvel. Mas essas mãos hoje estão sobre nossas vidas. Quando Jesus escolheu os 12 e os enviou para curar os enfermos, e pôr as mãos sobre os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Que coisa linda! Agora, irmãos, agora é a nossa vez. O Senhor disse para nós, essa geração de hoje: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O escritor de Hebreus diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas. Sua mão está cansada? Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12, 12. É com essas mãos que Jesus quer curar os enfermos, é com essas mãos que Ele quer levantar o cansado, que Ele quer comunicar o amor dEle, a proteção dEle. Torne a levantar mãos cansadas. Como eu sei que a minha mão está cansada, é quando eu começo a olhar para aquilo que eu fazia e para aquilo que agora eu deixei de fazer. Minha mão está cansada. Por isso a mão de Cristo foi colocada ali no madeiro e furada. Porque na ferida de Cristo, nas suas mãos, Ele traz a renovação para as nossas mãos. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios 5, 21. Então o Senhor traz a virtude dos céus e Ele agora começa a comunicar aos seus apóstolos, aos seus escolhidos, aqueles que creem no seu nome. Jesus disse: aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22, 16. O pecado não afetou apenas nossas mãos, o pecado também afetou nossos pés gravemente. A Bíblia diz: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Romanos 3, 15 e 17. Este é o quadro da humanidade sem Deus. Pés ligeiros para derramar sangue. Porém, os pés de Jesus foram feridos para nos trazer a cura, para nos libertar dessa maldade congênita que habita em nosso coração, que faz nossos pés serem ligeiros para o mal. O Senhor vai curar isto naqueles que assim permitirem e assim quiserem. Pés feridos. Pés feridos é uma mensagem de esperança de que Ele veio para endireitar nossas veredas. Sim, quando fala de pé, fala de caminho também, fala de estilo de vida, forma de viver. Pés feridos é uma mensagem de esperança de que Ele veio para endireitar nossa vida. E fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12, 13. Pés feridos são a garantia de que Ele nos trouxe um novo e vivo caminho. Tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Pés feridos são a certeza de que Ele estabeleceu um caminho santo para os resgatados do Senhor. E ali haverá um caminho, um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele.
E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, de 8 a 10. Pés feridos fala desse caminho. O caminho onde a tristeza foge de nós e a alegria toma conta de nosso coração. Tem muitas pessoas que até já se esqueceram do que é ter alegria. Estão tão cheios de tédios, de amarguras, que nem acreditam que terão ainda alegria. Mas os pés feridos de Jesus diz que há um novo caminho, há um caminho de alegria para a sua vida. Por causa dos pés feridos de Jesus, nós podemos traçar um novo começo para as nossas vidas. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Estou lendo em João 19. O Senhor Jesus Cristo morreu sem que ninguém tocasse nos seus ossos. Pensaram em quebrar as suas pernas quando ele estava ali preso, porque quando se quebrava as pernas de um crucificado, ele morria imediatamente. O corpo caía, ficava pendurado, ele morria asfixiado. Quando eles foram lá para tirar os corpos da cruz dos dois ladrões, malfeitores e o de Cristo, eles perceberam que os malfeitores estavam vivos, eles quebraram as pernas e eles morreram. Quando chegaram no corpo de Cristo ali, eles perceberam que ele já estava morto, não precisava de quebrar as pernas, ele já tinha entregado o seu espírito. E com isso se cumpriu o que a palavra de Deus previa, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Os médicos dizem que quando a água e o sangue se unem no corpo humano, é porque o coração rompeu. Então naquele momento o soldado disse: bem, não vamos quebrar a perna, mas deixa eu trespassar o corpo de Jesus, mandar essa lança de baixo para cima, que talvez deve ter até mesmo, pode ser que pegou no seu coração. O fato é que ele trespassou Jesus, e a Bíblia diz que saiu água e sangue. Então isso pode ter sido causado pelo intenso sofrimento, ou mesmo pela lança, que deve ter rasgado, rompido, arrebentado com seu coração. O fato é que sua angústia era muito grande, e com certeza, de qualquer forma, o seu coração não resistiria. Mas foi este grande sacrifício, foi dele que nasceu a igreja, foi dele que veio esta igreja, que tem uma vocação celestial. Existe uma estreita correspondência entre a criação da mulher, a primeira mulher, e a criação da igreja. Sabe como? A Bíblia diz lá no passado: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Jesus também teve que adormecer ali na cruz. Ele adormeceu, a dormência da morte, né? A fim de que a igreja viesse à existência. A morte e a ressurreição de Jesus, então, estão intrinsecamente ligadas à existência da igreja. Jesus tinha dito: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A sua morte, o seu sono, ali na cruz, foi exatamente dali que nasceu a igreja. A morte de Jesus levará muitos filhos à glória, e as suas aflições o consagraram como o príncipe de nossa salvação.
Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2:10. Sobre as águas que jorraram do corpo de Jesus, nós lembramos que Moisés, lá no passado, feriu a rocha no deserto, e a Bíblia diz que da rocha saiu água. Êxodo 17, versos 5 e 6. Depois Paulo vem e escreve aos Coríntios dizendo: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando Moisés feriu a pedra jorrou água. E depois Paulo diz: a pedra era Cristo. E com certeza, depois daquele milagre, a pedra acompanhava aquele povo. Não sabemos como, milagrosamente. Não era uma pequena pedra, não, era um bloco de pedra. Era uma enorme rocha. A Bíblia diz que ela seguia o povo no deserto, servindo água para eles. A simbologia da água que emana de Cristo ajuda-nos a enxergar a purificação do pecado e a efusão do Espírito. Primeiro, a purificação do pecado foi profetizada em Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Essa água purifica. E com respeito à efusão do Espírito, Jesus nos seus dias proclamou bem forte em Jerusalém: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Dele emana sangue e água. É tudo que nós precisamos para sarar, ser curado, ser perdoado, ser salvo. O sangue apaga nossas transgressões, elimina a dívida do pecado. A água refrigera, a água vem como uma fonte forte, é o poder do Espírito Santo. Para terminarmos, toda a revelação bíblica se cumpre nos Evangelhos, e o coração do Evangelho é a cruz. A morte de Cristo foi o zênite de nossa salvação. Não existe um plano B no que tange o caminho da vida eterna. Não existe um outro plano. A Bíblia diz, vamos ficar de pé. A Bíblia diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Se você compreende o que significa viver para sempre, eternamente, se você compreende a importância disso, então escolha seguir o Senhor da vida eterna. Então não temos outra alternativa senão abraçar Jesus, porque Ele quer nos abraçar, Ele quer nos ajudar. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5. Amém. Vamos orar, querido Pai Celestial. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa, capaz de curar os enfermos, capaz de restaurar os necessitados, capaz de vivificar os mortos. O Senhor é a nossa vida, a nossa força. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós clamamos pela tua presença na vida de todos os irmãos. Nós pedimos, Senhor, que nesta hora haja, Senhor Deus, em nossos corações o quebrantamento necessário, Senhor Deus, para sermos tocados pela fluir do teu Espírito, pelo mover da tua mão. Sim, ó Deus, aplica, Senhor, todos os passos, todo aquele caminhar da sua trajetória para a cruz, item por item, Senhor, vai sarando a nossa mente,
nossa vontade, nosso pensamento, nossas emoções. Vai curando, Senhor, e trazendo vida, vida com abundância. Deus, limpa e lava nossas mãos, para que elas sejam mãos restauradas, fortalecidas, prontas para o trabalho, prontas para te adorar. Deus Santo, abençoe nossos pés, que eles sejam santificados e purificados, Senhor. Todo o mau caminho de todas as trajetórias infames deste mundo, guarda-nos neste momento, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, da vida de cada um dos teus filhos. Nós clamamos, Senhor, intercedemos, Pai, de forma, Senhor, veemente, de forma necessitada, para que o Espírito de socorro flua no nosso coração, para que o teu sangue, Senhor, seja nossa cobertura, nosso escudo e nossa fortaleza. Entregamos, Pai, em tuas mãos tudo o que somos e temos, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém? Amém. E amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.